Eu falhei em gravar uma introdução para esse vídeo, porque a verdade é que eu só comecei a gravar um processo importante para mim. Não tinha certeza se o tornaria público, mas esse ano tem sido um ano de grandes ousadias. Como eu já falei em um vídeo de uma outra plataforma, é muito difícil declarar os nossos sonhos para quem quiser ouvir, porque sempre vai existir uma vozinha dentro de nós tentando nos convencer que eles são inalcançáveis demais e por isso devem ser escondidos e mantidos em segredo. Eu sempre amei literatura. Graças a Deus e à minha irmã mais velha, fui muito incentivada a ler desde pequena. Se os meus rolês favoritos são passear em uma livraria ou visitar um museu, saibam que isso não é de hoje. Os momentos que me afastei da leitura foram os momentos em que mais me senti perdida, a ponto de eu acreditar firmemente na mentira de que eu não era nem um pouco criativa, e isso afetou muito meu senso de identidade. Acabei escolhendo uma profissão que em nada combinava comigo e continuei a vida deixando esses pedaços da minha essência para trás. Por muito tempo da minha vida, escrever foi sonho, mas nunca plano. Por medo, eu nunca me senti pronta para começar. Eu deixei os anos passarem acreditando que um belo dia eu acordaria me sentindo capaz de executar a tarefa de escrever. Mas a vida não é um livro publicado. A vida é o capítulo 3 de um romance. Sem grandes revelações ou vitórias, apenas processo. Precisamos desses capítulos em nossa jornada mais do que nos damos conta. São eles que nos levam ao epílogo. O processo importa. Importa tanto que eis que estou aqui registrando o processo sem ter ideia de onde ele vai me levar. Contudo, sem ansiedade. Não vou mais permitir que o medo mine as minhas expectativas e acabe com os meus sonhos antes mesmo deles começarem. No fim, não havia forma melhor de começar esse vídeo senão escrevendo. Aqui é o meu lugar seguro, onde consigo me expressar plenamente, através de palavras marcadas em um papel. Em última instância, esse é o motivo pelo qual escrevo. Escrever me assusta, mas não escrever me assusta ainda mais. Me inscrevi em um curso de escrita, abri um documento no Drive, criei uma newsletter. Esse é o meu começo, e por menor que seja, tenho muito orgulho dele. E esse canal é um convite para que vocês façam parte desse processo comigo. Espero que te inspire de alguma forma. Meu nome é Letícia e esse é meu diário de escrita. Saber e aceitar que a história que você vai contar, por mais que a gente tenha um roteiro, por mais que a gente tenha um plano, pouco efetivamente a gente sabe dela antes de começar a escrever. No momento que a gente começa a escrever aquela história que a gente imaginava conhecer, a gente descobre que a gente sabe pouco dela. Há um universo de coisas a serem descobertas no exato momento em que se escreve. Então o texto vai se revelando aos poucos, ele vai se constituindo aos poucos, enquanto textura narrativa que se dá no próprio movimento da escrita. E é preciso suportar, eu acho que essa palavra é uma palavra interessante, a gente precisa suportar isso, suportar essa escrita. Before we get into all of that, finally getting to the point of this video, today we're just going to talk about World Building 101, or the absolute basics of world building, and how to get started, what to consider at the very beginning, and the big broad strokes things that you really need to think about going into this. Stars are what make our universe work. All life begins here. Eu terminei o documentário agora e eu tô, assim, muito impactada. Eu até chorei, assim, porque é muito doido pensar no universo, né, como um todo. Quanto o nosso Criador é perfeito e ele criou todas as coisas com um propósito muito claro, sabe? Eu não consigo, tipo, ver essas coisas de ciência e não ver Deus, sabe? Foi muito, muito, muito útil e muito interessante para esse projeto, mas principalmente eu acho que pra mim, uma forma, num nível pessoal, sabe? Tipo, me deu uma outra perspectiva sobre a vida, sobre a criação, sobre o futuro, sobre tudo, assim, né? O universo é muito perfeito, assim como o nosso Deus é muito perfeito. Gente, eu vou aproveitar que eu tenho uma manhã mais tranquila hoje e vou romantizar esse processo de escrita enquanto eu não tenho preparado o meu canto da escrita aqui em casa, que eu tenho algumas ideias em mente, depois eu conto pra vocês.
E eu vou para um café para estruturar no plot, então no enredo do livro, porque essa semana eu tava trabalhando muito em brainstorming e também nos personagens. Eu ainda não fui muito a fundo em questão de personalidade dos personagens, mas um contexto básico geral deles eu trabalhei, e agora é hora de estruturar isso dentro de uma narrativa do livro, para entender para onde que essa história vai e o que cada coisa vai acontecer. Então vou mudar um pouco de ambiente, vou para um café e vou levar vocês. Vou mostrar para vocês um pouco do que eu vou levar meu computador, óbvio, e eu também imprimi meio que um esquema que junta algumas estruturas de narrativa, então tipo Story Circle, Save the Cat e 7 Point, meio que dá pra enxergar que é tudo meio que a mesma coisa, a mesma estrutura. E esse foi o primeiro esquema que eu vi e eu falei, nossa, acho que eu entendi. Então eu vou me basear nisso pra construir o enredo. Ou fazer o meu máximo, né? Porque eu não sei quanto que eu vou avançar hoje, tá bom? Que fique muito claro. Mas eu espero que eu avance bastante pra eu já... Entre hoje e amanhã, pra eu já conseguir começar a escrever semana que vem. Mas enfim, computador. Meu caderno da criatividade, que tem algumas ideias aqui. Caneta. Manteiga de cacau. Pra prender meu cabelo, porque eu preciso prender o cabelo enquanto eu escrevo e trabalho em coisas. Meu fone de ouvido com cancelamento de ruído, pra ficar concentradíssima. Carregadores e minha água. É isso que eu vou levar. Gente, eu vim pra casa almoçar e eu me toquei que eu não atualizei vocês, então eu terminei de organizar a estrutura da narrativa. Como eu tinha avançado bastante no brainstorming essa semana, eu tinha uma ideia muito mais clara, vamos dizer assim, tipo, ela não tava uma ideia mais tão verde quanto há uma semana atrás. Mas eu encontrei uns desafios, mas que foram muito bons. Assim, eu usei estrutura principalmente do Save the Cat, né? O Salve o Gato. E foi tipo assim... Eu acho que casou muito, muito, muito com a história, óbvio, essa é a intenção. Mas eu tô muito empolgada. Peraí que tá caindo aqui. Eu tô muito empolgada com essa história. Tipo assim, eu tô animada pra ler essa história, sabe? Tipo, tem uma frase que é assim, escreva o livro que você deseja ler. E eu acho que é muito isso que eu tô fazendo, sabe? Tô focando muito em uma fantasia que seja muito bem construída. Então, eu tô estudando muito sobre world building e, enfim, eu tenho muitos exemplos no meu repertório de pessoas, assim, que eu gostaria de me inspirar e aplicar no meu romance. Enfim, eu tô muito empolgada com essa história. Ela tá, tipo assim, demais. E é isso. Eu vou passar limpo depois, porque eu fiz de forma manual, que eu acho que eu consigo pensar, assim,
de uma forma mais clara dessa forma, aí eu vou passar limpo num documento certinho e depois fazer a separação por capítulos dentro dos atos, tipo, quantos capítulos vai ter em cada ato, 1, 2, 3, e o conteúdo de cada capítulo. Então é isso que eu vou fazer entre hoje e amanhã. E é isso! E, pessoal, eu acabei não conseguindo atualizar vocês ontem, porque eu acabei não fazendo muita coisa ontem mesmo. Mas eu ainda tenho um pouquinho de tempo hoje, então vou continuar trabalhando no que eu tava fazendo, que é focar nos personagens. Eu fiz um moodboard para cada personagem, né? Então eu tenho bastante da estética definida, mas eu ainda não fui muito a fundo em quem esses personagens são. Então eu tô usando uma estrutura de informações básicas do personagem, então tipo nome, idade, enfim. E aí eu tenho tudo, de onde que eles são, de qual área do reino, enfim. Como eles aparentam, né, fisicamente. Mas eu ainda preciso definir o que eles querem, o que eles precisam e uma falsa crença. E aí também estruturar o caminho deles em cada ato, né? Como que vai ser o desenvolvimento desses personagens ao longo da história. Ontem eu adicionei um personagem novo para a história. Na verdade, eu meio que tive esse insight durante a semana de uma coisa que precisava acontecer. E aí, quando eu estruturei a narrativa, eu já tinha adicionado esse personagem, mas eu ainda não tinha feito o moodboard dele, não sabia muito bem como ele era visualmente falando e também, assim, qual era a interação real dele com os outros personagens. Mas esse é um personagem bem importante, então eu adicionei e eu gostei bastante do resultado. O que mais? Ah, eu peguei uns livros ontem na casa da minha irmã que eu acho que vão me ajudar muito na parte de pesquisa desse livro. São alguns livros mais técnicos e eu tô muito animada pra dar uma olhada neles. Falando um pouco sobre a minha história, ela tem uma vibe bastante de Winx, que era o meu desenho favorito de quando eu era criança. E eu tô assistindo, né, pra pesquisa do livro mesmo. Então, são fadas, enfim. E na estrutura do mundo que eu tô criando, claro que ainda falta muitos detalhes e definir bastante coisa pra ficar bem redondinho, sabe? Mas na estrutura do ambiente, o reino, ele é separado em províncias. E cada província é uma pedra preciosa, né? Então, tem um pouco dessa, não sei, dessa ambientação, assim. Isso eu defini porque tem muito a ver com o que eu trabalho hoje em dia, então eu queria adicionar isso na história de alguma forma. Então eu peguei gemas e pedras preciosas na casa da minha irmã. Eu meio que já defini, tipo, todas as províncias, né, tipo, da onde cada personagem vem, mas aqui eu consigo ter um pouco mais de aprofundamento em relação às particularidades de cada gema mesmo, né? Nesse mesmo contexto, eu peguei também esse Diamond Museum Amsterdam Brilliant Beauties, que a minha irmã comprou no Museu de Diamantes de Amsterdã. Então, aqui, no caso, tá, tipo, aprofundando mais em relação ao próprio diamante mesmo. E a personagem principal vem da província de Diamante, então... E não é só porque, o diamante, enfim, é o diamante. Existe um motivo pelo qual
ela é, que tem muito a ver com o poder dela. Enfim, eu tô muito animada. E eu também peguei esse aqui, que na verdade é um livro infantil, vamos dizer assim, mas ele é muito interessante. Our World in Pictures, The Elements. Então, The Elements Book. Então, são basicamente os elementos da tabela periódica. Aqui. São os elementos da tabela periódica. E aí, o livro, ele vai um a um dos elementos, explicando, tipo, aonde as aplicações dele na vida. Peraí. Tipo, ó, o que é isso aqui? Beryllium. Não sei como eu falo em português. Acho que é parecido. Magnésio, pronto. Então, bem legal também, tem super a ver com a história, porque a história, ela tem bastante a ver com o universo por conta dos poderes dos personagens. E por isso que eu tô fazendo pesquisas bastante aprofundadas em relação a isso, porque vai ser um Hard Magic System, então não sei como é que tá, um sistema de magia, sei lá, não soft, porque as coisas precisam fazer sentido, e eu quero que façam sentido com o nosso mundo, né? Então, tem muitos trabalhos pra fazer aí. E apesar de ser mais trabalhoso criar um mundo e escrever uma fantasia e toda essa parte antes de começar a escrever, tudo bem que eu vou começar a escrever muito em breve e eu vou continuar desenvolvendo isso conforme eu vou indo, né? Mas apesar de ser um processo mais trabalhoso, obviamente, é muito legal. Tipo, o meu espírito criativo tá muito bem alimentado e satisfeito, sabe? Preciso atualizar vocês, então eu acho que essa vai ser a última atualização pra finalizar mesmo esse vlog. Mas antes eu queria transformar o meu espaço onde eu escrevo, porque eu quero transformar ele em um espaço aconchegante e inspirador, né? Então eu pensei que aqui na minha escrivaninha eu tenho essa parede assim do lado, que é a parede do meu... Qual é o nome disso? Armário. E eu tenho algumas coisas aqui que, assim, né, tipo, tem os versículos, né, bonitinho e tal, mas eu nunca paro, assim, pra ler, assim mesmo, e eu queria uma coisa mais... Primeiro, preciso tirar algumas coisas aqui, estão aqui há muitos anos já, e eu queria que fosse uma coisa mais visual, assim, e que trouxesse mais cor e vida pra esse espaço. E inspiração mesmo, né? Então, eu fiz algumas impressões na gráfica com algumas coisas eu fiz mesmo, outras coisas, a maioria, eu peguei no Pinterest. E estou prontíssima pra organizar aqui. E quero fazer isso junto com vocês. Também vou colocar uma fotinho do meu namorado, porque ele merece estar nesse lugar. E eu estava aguardando essa Polaroid pra uma coisa especial. Então, vai ser essa. Bom, eu não pensei muito em como eu vou fazer, eu acho que eu só vou fazendo. Tá, eu acho que esse aqui eu quero que fique bem no meio, né? A gente tem que começar de algum lugar.
final. Ficou faltando uma impressão, não sei o que aconteceu com ela, mas foi pelo melhor, né? Porque ia caber aonde isso? Não sei. Então, o que vocês acharam? Ai, eu amei! Ficou muito legal. Sem planejamento nenhum, apenas no instinto. Bom, e com a minha nova parede, eu vou então finalizar esse vlog dando um panorama geral de onde eu estou, que é bem no comecinho, né? Mas o livro tem atualmente 3.236 palavras. Eu tô no capítulo 2, mas ainda não cheguei na metade do capítulo 2. Ainda tem algumas coisas para acontecer, mas o capítulo 1 está ok. E aí, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês... Ó, peraí, deixa eu mostrar. Viu? Não é legal. O personagem principal, não dá pra ver muito, né? Peraí, deixa eu aumentar um pouco, mas só pra vocês entenderem. E aí, eu acho que eu já comentei, né? Mas aí tem informações básicas, o que a personagem quer, o que ela precisa, uma falsa crença e aonde ela está no ato 1, no ato 2, o ato 3, sabe? Tipo, informações importantes para cada ato. Não terminei de fazer com todos os personagens, mas os principais eu já fiz. E aí eu acabei querendo começar logo, sabe, a história. Então eu acho que esses outros personagens que faltam, eu vou construindo aos poucos, né? Então eu tenho aqui a estrutura da minha narrativa a partir do Save the Cat, né? Então, usando a estrutura do Save the Cat como base, eu fiz esse esquema aqui, e aí eu passei a limpo. E aí eu coloquei a escaleta mesmo, assim, o outline do plot, tipo, capítulo a capítulo. O que acontece em cada capítulo. Só que pra isso, né, coisas mais detalhadas, capítulo a capítulo, eu só fiz do ato 1 por enquanto. Porque eu estou no capítulo 2 e, assim, as coisas que eu coloquei aqui já, tipo, estão um pouco diferentes do que eu tinha posto, sabe? Então eu entendo que a história, à medida que você dá vida pra ela, ela realmente vai pra lugares que você não imagina um pouco. Então a estrutura tá feita, ela existe, mas, assim, eu preciso me permitir uma certa liberdade na hora de criar. E realmente eu não consigo imaginar com tanta clareza o ato 2, porque eu ainda não escrevi o ato 1. Então, vamos levar as coisas com calma. Quando eu estiver finalizando o ato 1, aí eu faço essa mesma coisa pro ato 2. E aí, mesma coisa pro ato 3. Aqui também tem umas informações básicas da história. Então, é um gênero... O gênero é romantasia. Eu amo, tá? A partir da cosmovisão cristã, tá bom? Então, tipo assim, é ficção cristã, mas é romantasia, entendeu? E a estimativa de capítulos que eu tenho é tipo 40, 45 capítulos, que é bastante. Porém, até mesmo pela organização que eu fiz aqui, só do ato 1, eu acho que é razoável e tá dentro da categoria, né? A romantasia e fantasia são livros um pouco mais longos, enfim, e eu também não quero escrever capítulos muito extensos. Então, eu sinto a necessidade de, né? Não precisa ser um capítulo super rápido, mas assim, por isso que também talvez tenham mais capítulos, entende? Porque eu sinto a necessidade de capítulos que não enrolam tanto, né? Que, enfim, falem. Mas é isso. Agora eu me despeço de verdade de vocês e vejo vocês no próximo vlog.